Olá, povo de Deus. Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos estar estudando aqui a palavra de Deus, mergulhando um pouco mais no assunto, no tema sobre finanças. E meu desejo é que você seja ricamente abençoado com essa ministração. Nós já tivemos a oportunidade, de conhecer alguns versículos em uma ministração anterior, e hoje nós vamos estar conhecendo um pouco mais. Então eu espero que você possa aí ouvir e que o bom mestre possa te abençoar em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo aqui em Lucas, capítulo 18, versículo 18, que diz assim, ó, a história do jovem rico, né? Vamos lá, versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe. E a tudo isso tenho obedecido desde a minha juventude, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa: venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Bom, aqui, meus amados irmãos, nesse texto, nós vamos conseguir extrair muitas coisas preciosas sobre a nossa vida financeira. Nesse texto, nós conseguimos ver um diálogo entre Jesus e o jovem rico. Um jovem que se aproxima do nosso Senhor, do nosso Salvador, e ali ele indaga a Jesus, querendo saber como que ele pode conseguir a salvação eterna. E Jesus fala para ele, que ele deveria vender tudo o que tinha e depois seguir a Jesus. O que nesse texto nós devemos nos atentar é que Jesus, ele sendo Deus, ele era onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo, ele vê tudo e ele está em todos os lugares. E ele aqui, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele via ali o coração do jovem rico. Ele sabia que por mais que aquele jovem desejasse herdar a salvação, por mais que aquele jovem desde sua juventude, desde a sua adolescência, ele procurava seguir os mandamentos da palavra de Deus, procurava não fazer nada que viesse ali causar a condenação dele, ele tinha algo na sua vida que o impedia, que o atrapalhava de seguir a Jesus. E é exatamente este ponto que nós vamos trabalhar para a nossa vida financeira. E qual é, pastora? Nós conseguimos ver no texto que Jesus diz, quando Jesus escuta ele dizendo que desde a sua adolescência ele não adultera, ele não mata, ele não furta, ele não dá falso testemunho, ele honra o seu pai e sua mãe. Quando Jesus percebe que o moço relata e diz que faz tudo certinho, Jesus fala para ele: falta-te ainda uma coisa. Quando Jesus diz falta, é porque Jesus está vendo o coração dele. Se falta, é porque Jesus diz: eu estou vendo seu coração e está faltando uma coisa. Vai e venda tudo que você tem. Jesus, ele já sabia que aquele jovem rico, ele era preso no dinheiro, ele era preso em suas riquezas, ele era preso em seus bens. E é aqui que está o ponto-chave desse texto, aonde muitas pessoas fazem uma interpretação errada.
Eles têm um entendimento, várias pessoas têm um entendimento errado sobre as finanças nesse texto e em diversos textos das Escrituras. Aqui nesse texto, Jesus ele conhece o coração, como ele conhece o seu, ele conhece o meu, ele conhece o de todos os homens, né, de toda a humanidade. Ele conhece os nossos corações e ele sabe aquilo que nós estamos colocando o nosso coração. Ele sabe em que nós estamos presos. Aqui o jovem rico estava preso nas riquezas, né? Mas abrindo um pouco mais o leque, tem pessoas que são presas em outras coisas, presas em filhos, presas, né, no trabalho, presas no marido, outros presos no esposo, e assim sucessivamente. Mas trazendo para as finanças que nós vamos estar tratando hoje, o jovem rico ele era preso em suas riquezas, em seus bens. E quando Jesus diz para ele, te falta uma coisa, você e eu, nós precisamos saber disso e entender e deixar isso bem claro na nossa mente. O nosso Deus, ele nos conhece. Ele sabe se nós verdadeiramente estamos servindo a ele ou se nós estamos servindo 50%, 50% está em outra coisa. No caso do jovem rico, 50% estava o coração dele nas riquezas, no patrimônio que ele tinha. Então, por conta disso que Jesus falou, te falta uma coisa, vende tudo que você tem e dê para os pobres. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã que me ouve, que não, esse texto não está dizendo para mim, para você, que você não pode ter riquezas. O que o texto nos relata, como nós estamos mastigando ele, é que Jesus, ao ouvir dele, que ele fazia todas as coisas certinho, e nos dá a entender que o Senhor Jesus, ele confirmou que realmente você faz tudo isso. Mas te falta uma coisa. Essa frase, mas te falta uma coisa, dá a nosso entendimento que Jesus está confirmando. Realmente você faz tudo isso. Você não mata, você não rouba, você não dá falso testemunho, você honra o seu pai, sua mãe, você está fazendo tudo certo. Mas te falta uma coisa. Nos dá a entender que realmente aquele jovem estava andando no caminho certo. Então, você que está me ouvindo, você talvez esteja fazendo tudo certo, mas talvez o seu coração não esteja 100% em Deus. Então, por que nós devemos fazer esse autoanálise? Para que nossa vida financeira venha prosperar sem algumas nebulosidades que nos deixam entender de que Jesus não, de que nosso Deus não quer que nós sejamos prósperos, não quer que nós venhamos a enriquecer, prosperar e ter uma vida abençoada na área financeira. Jesus, ele conhece você por dentro, por fora, ele te conhece, ele conhece as suas intenções, as minhas intenções, as nossas intenções. As intenções do jovem rico eram boas em parte. Porém, a outra parte não era, porque ele estava preso em suas finanças. E quando Jesus propôs um negócio para ele, qual era o negócio, pastora? Olha, para que você consiga herdar a vida eterna, você precisa vender tudo o que você tem. Por que Jesus falou isso, pastor? Então, se Jesus falou isso, é porque Jesus não gosta de riquezas, Jesus não gosta de que a pessoa seja rico. Não, isso não é verdade. Quando Jesus propôs esse negócio para o jovem rico, porque Jesus primeiro já sabia que ele estava preso, não estava preso em outras coisas, mas estava preso nas finanças. E aí Jesus propôs isso para ver se ele iria se desfazer daquilo que estava no seu coração. Então, o que Jesus quer? O que o nosso Deus quer? Que nós não venhamos a ser presos em nada, principalmente nas riquezas. O nosso coração não pode ser preso em nada e principalmente nas riquezas. Guarde isso no seu coração, na sua mente. Então, ele era preso nas riquezas e isso o impediu de ganhar a salvação. O que Jesus queria? Queria que ele dissesse, não, então se para herdar a salvação eu preciso me desfazer, eu vou me desfazer. Eu vou me desfazer. E aí ele estaria ganhando a salvação e ganhando muito mais do que ele já possuía. Como assim, pastora? Olha que o texto, para você entender que Jesus não quer que ninguém fique pobre, o texto diz assim, ó, no versículo 26. Os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo?
Jesus estava no meio das pessoas e os seus discípulos estavam lá ao redor dele. O versículo 27 vai dizer assim, Jesus respondeu o questionamento que fizeram para ele, quem pode ser salvo. E Jesus responde, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, quando nós lemos que Jesus está dizendo o que é impossível para os homens é possível para Deus, Jesus está querendo dizer, não é impossível um rico entrar no reino de Deus. Esse versículo 27 está querendo nos dizer isso. Não é impossível um rico entrar no reino de Deus. Não é impossível. Desde que ele seja rico e ele siga as regras do reino. Desde que ele seja próspero e ele não tenha o seu coração nas riquezas. Ele não coloque a sua base de vida nas riquezas. Então, não será impossível ele entrar se ele seguir as regras do reino. E aqui no versículo 28 diz assim, Pedro lhe disse, discípulo de Jesus, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te, porque se você for ver a história dos discípulos, eles deixaram a esposa, deixaram suas casas, deixaram tudo para seguir Jesus. E Pedro diz, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. 29. Respondeu Jesus a Pedro, Digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais. Então aqui nós já conseguimos ver que se o jovem rico, ao receber a proposta do nosso Salvador Jesus Cristo, tivesse se desfeito no seu coração, veja só, tivesse se desfeito no seu coração daquelas riquezas, não, eu gosto muito do que eu tenho, eu amo muito meu patrimônio, talvez tenha sido muito difícil para ele conquistar, mas o meu Senhor está dizendo que é uma condicionante. É uma condição que para eu entrar no céu, eu preciso tirar isso do meu coração. Eu preciso tirar essas finanças que estão presas em meu coração. Eu preciso tirar da minha vida para seguir o Senhor. Se ele tivesse feito isso, ele teria sido liberto da avareza, porque a avareza é aí que entra a avareza. É quando a pessoa coloca o seu coração no tesouro. Então, o tesouro do jovem rico era as riquezas dele. O tesouro maior dele eram as riquezas, não era o reino de Deus. Ele queria o reino de Deus, mas ele estava com mais amor ao seu patrimônio. E é isso que o nosso Deus condena, é isso que o nosso Salvador condena. Quando você coloca, quando eu coloco, quando nós colocamos o nosso coração em algo que tira o centro que é o Senhor. Mas no versículo 29 nós vamos ver que quando a pessoa, ela deixa o pai, ela deixa a mãe, ela deixa o filho, esse deixar é quando você não deixa com que essas pessoas elas fiquem no centro do teu coração, elas sejam mais importantes do que Deus. E as riquezas estão inclusas aqui. As riquezas você pode ter, mas elas não podem tomar o centro do teu coração. Elas não podem ser a coisa mais importante da sua vida. O 30 vai dizer, o próprio Jesus nos dizendo, nos fortalecendo e nos deixando bem claro que ele não é contra ninguém ser próspero, ele não é contra ninguém ser rico. Com a afirmação do versículo 30, onde diz assim, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Então,
na parte aqui no versículo 29, quando Jesus diz: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber. Veja que quando você tirar do centro do teu coração tudo aquilo que está sendo importante, que está tomando o lugar de Deus, Deus, ele diz, o próprio Jesus, ele diz que essa pessoa não vai deixar de receber na presente era. Pastora, na presente era agora. Naquela época lá, era na época dos discípulos. Hoje é a nossa, nessa presente era. Então, hoje, você que está me ouvindo, se você tem aí, ai, mas o meu filho, ai, mas o meu esposo, ai, mas a minha esposa, ai, mas as minhas coisas, ai, mas as minhas coisas. Toma o lugar de Deus, você precisa tirar. Ai, mas o meu carro, ai, mas o meu trabalho, eu não posso deixar de trabalhar, porque eu ir para o culto e deixar de trabalhar, eu não posso. Então você está trocando. Quando Jesus diz que você não pode colocar as coisas acima dele, ele não está dizendo que você, o seu filho, a sua esposa, não está dizendo que você deve abandoná-los. Mas está dizendo que tem que ter uma separação aí, que Deus, ele precisa ser mais importante. Deus precisa estar no centro do nosso coração. E quando nós colocamos Deus no centro, no caso das finanças, ele vai acrescentar, ele vai nos dar muitas vezes mais, como diz o versículo 30. E na era futura, a vida eterna. Então você vai receber muito mais. Se o jovem rico tivesse aceitado a proposta de Jesus, ele não iria ficar pobre. O Senhor iria dar muito mais para ele. E na era futura ele iria receber a salvação eterna. Mas infelizmente ele saiu entristecido, como você viu no texto, e não quis aceitar a proposta de Jesus. Esses versículos que nós estamos lendo, esse texto inclusive, é para que você aprenda sobre as finanças. A primeira coisa, pastora, que eu devo aprender é que Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo não são contra a prosperidade. A palavra de Deus está recheada de versículos aonde nos orienta que o nosso Deus quer nos prosperar. E para isso nós vamos ler mais um aqui em Deuteronômios. Se você tiver com a palavra de Deus, como sempre eu falo, você pode abrir aí e conferir com a pastora. Se você não tem problema, depois você vê. Em Deuteronômios, capítulo 8, versículo 18, nós vamos ter um respaldo do querer do Senhor para nossas vidas. Deuteronômio 8, 18 diz assim, ó: mas lembrem-se do Senhor. Olha que coisa, né? Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Lindo, né? Como eu falei para vocês, a Bíblia está recheada de versículos que falam sobre finanças, sobre riquezas, sobre prosperidade, sobre orientando como prosperar, como ter uma vida abençoada financeiramente. E aqui no versículo 18 do capítulo 8 de Deuteronômio, vai nos confirmar mais uma vez isso. Agora o próprio Deus falando: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, conforme os seus antepassados. Por quê? Porque desde Abraão, o nosso pai na fé, que nós vimos que ele era próspero, e a partir do momento que ele começou a andar com Deus, Deus o prosperou muito. E assim os outros personagens bíblicos que nós vamos estudando e vamos vendo como Deus prosperou na presente era que eles viviam e também ganharam a vida eterna. Então essa história, pastora, a senhora está pregando sobre a teologia da prosperidade? Não, meus irmãos, mas
existe uma mistificação de que os crentes, as pessoas que servem a Deus, não podem prosperar, porque se elas prosperarem, não vão entrar no reino de Deus. Se elas prosperarem, elas não estão sendo cristãos. Isso não é verdade. E essas pessoas vivem com a corda no pescoço. Essas pessoas vivem apertadas. Outros não têm o cuidado com suas famílias, são famílias que vivem no aperto, famílias que não têm casa própria, famílias que não prosperam, sendo que tem um Deus vivo, um Deus de milagres, maravilhas, um Deus que nos abençoa, um Deus que quer nos dar vida em abundância. Ele mesmo relata através da sua palavra, um Deus que nos direciona, um Deus que nos capacita, como nós estamos vendo nesse versículo de Deuteronômio, e vamos ver em outros. E as pessoas, elas pegam versículos isolados, como é no caso do jovem rico, do texto do jovem rico, que fala ali que um rico não vai entrar no reino dos céus. Mas você acabou de ver aqui comigo, no texto, que no final, no versículo 29, no versículo 30, o próprio Jesus dizendo ali para nós que quem deixar, que quem tirar as coisas que estão no centro do seu coração, e essas coisas que estão no centro do seu coração inclui a avareza, ali aquela pessoa que é apegada aos bens materiais, apegada às suas coisas, apegada com a sua casa, apegada com o seu carro. É uma pessoa avarenta e egoísta ao mesmo tempo, cheia de sentimentos e ações que não provém do reino de Deus. Mas quando a pessoa ela cai em si, ela entende e ela diz: não, eu posso ter meus bens, mas eu posso dividir com quem precisa, eu posso ser próspero, eu posso ser rico, mas eu posso investir no reino de Deus, e isso não está no meu coração. Eu tenho, mas não está no meu coração, isso não está. Tanto faz eu ter como eu não ter. Eu sei viver, como diz o apóstolo Paulo, sei ter abundância e sei também passar necessidade. Quando a pessoa tem esse equilíbrio e ela entende que não pode deixar com que nada, não é só as riquezas, mas nada tome conta do seu coração a não ser o próprio Deus, aí ela é abençoada. Aí Deus dá capacidade para ela prosperar na vida financeira, na vida conjugal, na vida familiar, na vida social, enfim, todas as áreas, emocional, em todas as áreas, quando a pessoa adquire o equilíbrio, adquire a sabedoria que vem de Deus. Então, a própria palavra de Deus aqui em Deuteronômio está nos dizendo que nós devemos nos lembrar do Senhor, o nosso Deus, pois é Ele que nos dá a capacidade de produzir riquezas, e é verdade. Nós vimos que os homens, eles têm uma inteligência maravilhosa, e são esses homens que produzem a riqueza do país, dos países. E se Deus dá a capacidade de nós produzirmos riquezas, por que na cabeça dos crentes, por que na cabeça dos homens de Deus, de alguns aliás, se tem a imaginação de que Deus não quer que você prospere, de que você seja aí uma pessoa abençoada com a tua família, que você coma o melhor dessa terra, como diz os versículos, mas que você tem que viver ali na humilhação? Às vezes tem crentes pedindo, é muito triste isso. Uma coisa é a pessoa passar por uma crise, outra coisa é a pessoa viver no vermelho 24 horas o tempo todo, meus irmãos. Então, assim, nós precisamos aprender com a palavra de Deus, com a cultura do reino de Deus, com a educação do reino de Deus, porque o nosso Deus, ele nos educa nos seus estatutos, ele nos educa na sua palavra, de como sermos equilibrados em tudo, inclusive na área financeira, inclusive sermos prósperos. Então, guarda esse versículo no teu coração, marca na tua palavra aí, na tua Bíblia, aliás, que diz que é Deus quem nos dá a capacidade para produzir riquezas. E você, a partir de hoje, você vai dizer: Senhor, me dê capacidade de produzir, Senhor, aqui riquezas para minha família, de ser um homem próspero, de ser uma mulher próspera, em nome de Jesus, segundo a sua palavra. Não esqueça, segundo a sua palavra. E vamos ler aqui, continuando, vamos ler aqui em Provérbios 28, 20.
Provérbios aqui em Provérbios 28:20 vai nos ensinar mais coisas a respeito das finanças, aonde tem muitas pessoas que procuram cursos, procuram tanta coisa sobre finanças, mas a palavra de Deus tem tudo. Provérbios 28:20 diz assim, ó, 28:20: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Você viu que é Deus quem dá a capacidade para que nós venhamos a produzir riquezas. Mas essa capacidade que Deus nos dá é através do nosso trabalho honestamente. Deus não vai dar nada de graça para ninguém, vai dizer, eu vou jogar as riquezas sobre você, não. Você vai ter que percorrer um caminho, eu vou ter que percorrer um caminho. Nós vamos ter que empreender, nós vamos ter que sermos ousados, mas essa ousadia nós vamos ter também que ter ali todo o controle, o equilíbrio para não colocarmos a perder o que nós já temos. E isso vai vir da onde, pastor? Vai vir da sabedoria que você vai ver com a pastora aqui, que Deus vai te dar. E isso vai incluir em você a sua confiança em Deus. Por isso que você não pode ter nada no teu coração, no centro do teu coração. No centro do teu coração, quem vai ter que estar lá é o Deus eterno. É o nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque quando Ele estiver no centro do teu coração, todas as diretrizes, todos os comandos para que você prospere, para que você não dê um vacilo, vai vir do próprio Deus. Então veja que aqui no versículo 20 de Provérbios capítulo 28 diz: o fiel será ricamente abençoado. Então o fiel é aquele que tem Deus no centro do teu coração, é aquele que é ali fiel nos seus dízimos, fiel nas suas ofertas, é fiel em doar para o pobre, é fiel em ser generoso, não tem avareza em si. Esse será ricamente abençoado. E muitas pessoas pensam assim, vai ler o versículo e pensa assim, vai ser ricamente abençoado espiritualmente. Porque na parte B do versículo, pastora, diz assim, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. Mas esse versículo não está falando de quem é próspero financeiramente, é o contrário. Quando ele fala na parte A, o fiel será ricamente abençoado, ele está falando aqui em todos os níveis e parâmetros da nossa vida. Vai nos abençoar financeiramente, emocionalmente, fisicamente, na nossa saúde, vai nos abençoar matrimonialmente, vai nos abençoar como pais, enfim, em todas as áreas. Mas quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. Esse versículo, ele fala tanto da bênção financeira na parte A, como da bênção, como da maldição, para quem tenta enriquecer apressadamente. Quem é fiel vai ser abençoado em todas as áreas, inclusive do tema que nós estamos tratando, que é as finanças. Mas quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. Por quê, pastora? Porque a pessoa que tenta enriquecer depressa, ela pula etapas. Ela pula as etapas da fidelidade. Ela pula as etapas de colocar Deus no centro. Ela pula as etapas de ser honesto. E ela recebe suborno, ela aumenta o preço demais, exorbitantemente, tem um superfaturamento, ela engana, elas às vezes podem mentir, elas podem criar diversas situações para que alcance aquele objetivo que é crescer e prosperar rapidamente. Mas nós já temos visto que a pessoa que tenta fazer isso, ela não vai ter um aumento das suas riquezas, ela não vai ter um aumento do seu patrimônio, o seu patrimônio vai diminuir. Por quê, pastora? Porque quem dá o aumento do nosso patrimônio, das nossas finanças e o êxito nos nossos negócios é o próprio Deus, porque é Ele quem dá a capacidade de nós produzirmos riquezas. Então, quando nós
produzimos riquezas fraudulosamente, agindo com fraude, agindo com desonestidade, agindo de uma maneira que não agrada a Deus, usando de artifícios que não estão inseridos nos parâmetros e nos princípios de um bom homem, de uma boa conduta, por mais que esse homem, essa mulher, aparentemente tenha um patrimônio, olha o patrimônio dele, olha o patrimônio dela, olha, mas essa riqueza é uma riqueza construída sobre a fraude, construída sobre a mentira, construída sobre a desonestidade, construída sobre o jeitinho brasileiro. Então Deus não tem pacto com isso. Essa riqueza não é uma riqueza abençoada. Ela não é uma riqueza abençoada. A pessoa até tem, mas ela não é abençoada. Então, se ela não é abençoada, vai faltar a bênção de Deus sobre esse patrimônio, sobre a vida dessa pessoa, sobre as finanças dessa pessoa. Aparentemente parece, ele curte, ele sai, ele tem as coisas, pastora. Mas se você quer uma coisa pior do que você não ter o repouso das mãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua fazenda, que são as finanças. Quando fala fazenda na Bíblia, quer dizer as nossas finanças, né? Você quer coisa pior do que isso? É você ter tudo e ao mesmo tempo você não ter nada, porque o que é o principal que nós devemos ter é a cobertura da bênção de Deus sobre a nossa vida. E isso, aquele que se apressa a enriquecer, pulando as etapas, pulando princípios, aliás, quebrando princípios, ele não tem a bênção de Deus. Então você precisa trazer, se você quer prosperar, se você quer sair do vermelho, se você quer tirar a corda do pescoço, você precisa seguir os princípios da palavra de Deus. Para que você seja fiel, para que você seja abençoado, como diz o versículo 20. O fiel será ricamente abençoado. E aqui em Eclesiastes 5:13, nós vamos ler capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz assim, ó: há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascerá. Eu falei para vocês, meus amados irmãos, que a palavra de Deus ela nos ensina em tudo, inclusive você ser bem-sucedido nos seus negócios. Então, olha que coisa maravilhosa esse capítulo 5 do livro de Eclesiastes, no versículo 13 e 14. Ele vai ensinando para nós. O autor vai ensinando aqui como você deve ter prudência nas coisas relacionadas a finanças. Diz assim, ó: há um mal terrível, olha, um mal. Então, um mal não é uma bênção, né? Há um mal terrível que vi debaixo do sol, aqui na terra. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Então, pastora, por que riquezas acumuladas? Porque a pessoa avarenta, ela vai acumular um monte de riqueza e ela é avarenta, ela não quer dividir. É triste, meus irmãos. É triste você ver um casal onde tem as coisas e não divide. Tem um carro, não quer dar uma carona para ninguém. A pessoa tem lá a sua casa própria, vai no mercado, faz as suas compras, não divide 1 quilo de açúcar com ninguém. A pessoa nunca tem, ela abre a boca e diz: eu não tenho. Você tem, fulano, isso para ajudar? Ah, não tenho. Ela coloca 1001 dificuldades. Esse é o avarento. Esse é o avarento. Ele está acumulando tudo que ele tem. Ele só pensa nele. Ele só pensa nele. E isso a gente pode estender com aqueles que acumulam mais patrimônios, casas, carros, né, empresas, dinheiro em banco, e assim vai. A pessoa, ela tem, mas ela não é generosa. Ela tem, mas ela não dá. A mão dela é presa. Ela é presa, a pessoa é presa. E que infelicidade. É por isso que o versículo está dizendo assim, ó: terrível, é um mal terrível na terra, né?
que vive debaixo do sol, quer dizer na terra. É um mal terrível, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Então a pessoa se acha feliz porque ela tem as coisas, ele tem as coisas, mas ele é um infeliz. Por quê? Porque ele é avarento. O jovem rico, infeliz, deixou o coração preso nas riquezas, no patrimônio dele e perdeu a salvação. Perdeu a salvação, quando na realidade não era isso que Jesus queria. Queria que ele se desfizesse daquilo que ele era preso, do tesouro que estava preso no seu coração, e que ainda depois que ele fizesse isso, ainda nesta terra, na vida que ele estava vivendo, Deus iria dar muito mais para ele. E o bônus maior seria a salvação eterna. Mas ele não quis. Preferiu ficar preso nas riquezas. Então você que me ouve, não seja preso na tua casa, não seja preso no teu carro, não seja preso nos teus filhos, não seja preso na tua mulher, não seja preso nas tuas finanças, no teu patrimônio, não seja preso no teu negócio. Diga assim: eu sou um administrador, Deus me deu, eu estou administrando, que Deus me prospere para que meus filhos, a minha geração que vai vir não fique pobre. Mas o que tem mesmo no centro do meu coração é o meu Deus. E o meu desejo é agradá-lo acima de todas as coisas. Aí você será ricamente abençoado, como está em Provérbios 28:20. E aí no versículo 14 aqui de Eclesiastes 5 diz: se as riquezas se perdem em um mau negócio, nada ficará para o filho que ele nascer. Pastora, por que isso é importante eu entender? O versículo 14. Porque aqui você já começa a ver que ele está dando 2 conselhos, o autor. O primeiro conselho: não seja avarento, não tenha as coisas acumuladas e não divida, não seja generoso, generosa. Não faça isso, porque isso é um mal terrível para você mesmo, o possuidor dessas coisas. E aqui na parte do versículo 14 vai dizer que a pessoa que não tem a sabedoria de Deus, a pessoa que não tem a prudência de Deus, o entendimento de Deus, a bênção de Deus sobre a vida dela, que não tem nosso Deus no centro do seu coração, ele está vulnerável a fazer um mau negócio com aquilo que ele tem. Quando ele for empreender, porque ele não tem a sabedoria de Deus, ele não tem o negócio de Deus, ele vai fazer um mau negócio. E o que vai acontecer? Fazendo um mau negócio, ele pode perder tudo que ele tem e não ficará nada para o filho dele. Isso pode ser os filhos que já tem, ou o texto está dizendo o filho que vai nascer. Imagina só que coisa rica e poderosa a palavra de Deus nos ensina. Se está dizendo que o filho, se a pessoa fizer um mau negócio, o filho que vai nascer não vai ficar com nada. Já fala de herança. Já nos dá a entender de que o jovem, o rapaz jovem, né? O rapaz que aí está começando sua vida, já tem que ter os princípios de prosperar, de pensar: vou casar, vou prosperar com a minha esposa, porque quando meu filho nascer, ele vai ter uma herança. Olha que coisa linda, né? E as pessoas casais, pessoas que já são casadas há muito tempo, dizem: não, que negócio é esse de deixar herança? Que negócio é esse de deixar nada para meus filhos? Que negócio é esse de ter casa própria que nada? Cada um que vai buscar o seu. Ou não, tá bom, comendo aqui, tá bom. São versículos que você pegou, que as pessoas pegam e elas não leem o anterior, nem o posterior, nem o contexto, entendem? E aplicam nas suas vidas e vivem uma vida aonde a corda está no pescoço. Uma vida ali mirrada, uma vida ali de sofrimento, aonde a pessoa não pode fazer nada, não pode ir em lugar nenhum, não pode esticar o pé porque não tem o dinheiro. Quando na realidade a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o nosso Deus, ele nos ensina ao contrário. Ensina você, homem de Deus, mulher de Deus que está me ouvindo, a fazer um bom negócio. A você ter sabedoria para fazer um bom negócio. Você viu que é Deus quem dá capacidade para nós produzirmos riquezas. E se Ele nos dá a capacidade, é para que você não faça um mau negócio. Com a sabedoria dele, o entendimento dele, você não vai fazer um mau negócio. Mas o que nós temos isso de homens e mulheres fazendo um mau negócio?
Aí depois se arrepende do negócio que fez. Então, por que, pastor, se arrepende? Porque não tem Deus? Não, às vezes é porque não conhece os princípios da palavra de Deus para poder seguir os princípios, seguir os conselhos. Muita gente que não gosta de conselho, muita gente, e a palavra de Deus nos orienta que quem não gosta de conselho é uma pessoa que precisa de entendimento. Que o tolo é que não gosta de conselho. Porque quando a pessoa pega o conselho da palavra de Deus, principalmente da palavra de Deus, ela vai vasculhar a palavra de Deus, pegar os conselhos dos homens de Deus, pegar os conselhos do próprio Jesus, como ele deu para o jovem rico. A pessoa vai aplicar, vai pensar, vai aplicar, vai ter entendimento e não vai dar um passo em falso. Vai dar um passo com certeza. E não vai colocar em risco ali as suas economias. Não vai colocar em risco o negócio que talvez já tenha conquistado. Para que ela não venha perder o que tem. E os seus filhos fiquem aí a ver navios, né? Tem essa frase, a ver navios, fiquem aí sem nada. Muitos homens que já tiveram muitas coisas, perderam, ficaram sem nada e as suas famílias sofreram amargamente as perdas por causa de uma decisão errada, de um negócio mal feito. Então a palavra de Deus nos ensina você jovem, que você mesmo casado, ainda não tem filho, você jovem, precisa, que não é casado, é solteiro, precisa começar a aprender sobre a vida financeira. Precisa, quando casar, também começar a construir, que é para quando seu filho nascer, ele ter uma herança. Olha aí o versículo de Eclesiastes. Guarda isso no teu coração para que você seja próspero. E tira essa mistificação de que crente não é para prosperar, porque senão não falava aqui de prosperidade, não falava aqui no capítulo de Eclesiastes 5, 13 e 14, não falava do negócio, não falaria do filho que vai nascer, não falaria da pessoa que coloca o seu coração nas riquezas. Em Eclesiastes 5,19, para você ter uma certeza maior do que nós estamos falando, meu irmão, minha irmã que me ouve, diz assim, ó: e quando Deus concede, veja, mais uma vez, fazendo aqui uma conexão com o livro de Deuteronômio. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, veja que é Deus quem concede riquezas e bens à pessoa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Que maravilha, né? Então você, família de Deus que me ouve aí, né? Olha que coisa linda, é Deus quem concede, tá vendo? Deus, ele dá capacidade para produzirmos as riquezas, e é ele que vai concedendo na medida da tua fidelidade, na medida da tua honestidade, na medida do teu trabalho honesto que você vai fazendo. Deus vai concedendo a você a bênção e concedendo riquezas e bens, mas se eu for avarento, não vai conceder. Vai dar para você no limite ali, ó, pouquinho, pro seu trabalho, com o seu suor, mas não vai deixar você ganhar muito, não. Por quê? Porque você é avarento, você não gosta nem de dividir 1 quilo de açúcar. Pastor, eu só tenho 1 quilo de açúcar. Divida, seja bom, seja generoso, porque Deus vai derramar a bênção sobre você. Nunca feche a mão, eu ensino aqui pro meu filho. Não feche a mão. Ô, mãe, a senhora vai dar? Estávamos na feira, contar isso para vocês. E lá o moço pedindo, na feira de rua, feira livre. E o moço pedindo, e eu prontamente estendi a minha mão e dei para ele uma quantia. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer, que você ensine a seus filhos a ver, presenciarem, você tendo um coração bom, generoso, você dando, você se compadecendo, você ajudando. E a bênção de Deus, ela repousará sobre você, sobre a sua fidelidade de não ver alguém precisando e você dizer que não tem. De você ver a casa de Deus pedindo para você colaborar e você não colaborar, dizendo que não tem se você tem. Nós devemos fazer de tudo. Ah, eu só tenho esse quilo de açúcar. Vou dividir porque é um princípio de Deus. Eu não posso fazer isso. Porque é benefício para mim, para minha casa. E quando você nega, Deus olha para o seu coração. E aí diz assim, tem uma xícara de açúcar, mas não dividiu a xícara de açúcar.
Então, guarda isso no teu coração para que você não impeça que a bênção de Deus desça sobre você. E aqui em Eclesiastes 5:19, como nós estamos lendo, você vê: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então, Deus, guarda no teu coração. Deus, aqui no versículo 19 do capítulo 5 de Eclesiastes, ele deixa para nós aqui, através do autor, né, que é ele quem concede as riquezas e os bens. E que ele nos dá a capacidade, ele nos capacita a desfrutar. Então, por que, pastor, é isso? Porque além de Deus te dar um entendimento, te dar a sabedoria para que você enriqueça, para que você adquira bens, e é ele quem concede isso a você através da sua fidelidade, através da sua honestidade, através da condução honesta dos teus negócios. Ele ainda vai te capacitar a desfrutar, porque tem muita gente que recebe riquezas e desfruta jogando tudo no lixo, não sabe desfrutar. Mas Deus, ele capacita-nos a desfrutar de uma maneira sábia, né? Então por que as pessoas ganham o seu salário e não sabem desfrutar de uma maneira correta? Porque a palavra de Deus, em outra pregação que eu fiz na anterior, você ouviu: não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Ou seja, ela trabalha, ela pega o seu suor, né? Porque o dinheiro é o suor do rosto. E aí ela vai desfrutar de uma maneira, agora ela vai gastar tudo. Então, até para isso, a Bíblia vai te orientar que Deus, ele vai te capacitar a desfrutar do seu ganho, do seu dinheiro, do seu lucro, do seu recurso que veio à sua mão. Porque você precisa também ter uma capacitação. Eu vou gastar tudo? Eu tenho, agora eu vou gastar tudo, eu vou jogar pro alto, né? Eu sempre, às vezes, comento, né? Mas 100 mil reais, eu já tenho aí 2 milhões, 3 milhões de reais. E porque eu tenho 3 milhões de reais na conta, eu vou agora comprar um tênis de 100 mil reais? Isso não é sabedoria. Isso não é. Eu tô dando esse exemplo muito assim, né? Esdrúxulo, mas tem pessoas que fazem coisas piores com o dinheiro, jogando o dinheiro pela janela. Eu vou fazer isso? Não. Eu quero a capacitação de Deus para desfrutar, mas de uma maneira consciente, de uma maneira sábia, de uma maneira equilibrada. Porque o que Deus mais quer é que nós venhamos a preservar a vida. Então, se eu tenho todo esse recurso, vou investir em vidas, vou abençoar as vidas, vou com aquilo que Deus concedeu, porque você viu que é Ele quem concede as riquezas e os bens. Eu vou investir em vidas, em almas, ajudar o reino a crescer, ajudar isso com um pouquinho que você tem, ou até para aqueles que têm muitas riquezas, ajudar o reino, ajudar as pessoas, ao evangelho chegar até essas pessoas para que eles sejam salvas, libertas, restauradas, transformadas. Eu quero contribuir para que o reino de Deus seja povoado. E aí Deus vai concedendo, e aí Deus vai concedendo, e aí Deus vai concedendo a pessoa, e a pessoa vai recebendo mais. Então, meu irmão, guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus, para que você seja abençoado, para que você seja abençoada. Durante o decorrer da nossa vida ministerial, minha e do meu esposo, e da minha caminhada com o Senhor, em 3 décadas de caminhada com o Senhor, eu aprendi uma coisa e eu vi uma coisa. É que existem 4 classes de pessoas. 4 classes. A primeira delas é aquelas que sabem a verdade e não querem mudar o rumo da sua história. A segunda classe, as que não sabem a verdade e por isso estão sofrendo. A pessoa não sabe a verdade, não sabe e continua sofrendo. A terceira classe são as que sabem a verdade e fingem que não sabe. Então a pessoa sabe a verdade, ela sabe como mudar a história dela, mas ela finge que não sabe. E a quarta e última classe de pessoas são as que não sabem a verdade, porém quando descobrem, mudam suas vidas completamente.
Hoje você deve fazer essa análise na tua vida, na tua família, na tua casa. Qual é a classe de pessoas que a minha família e que eu, na área financeira, estou incluso? Estou inclusa na classe das pessoas que sabem a verdade, mas não querem mudar? Sabem que Deus quer me prosperar, quer prosperar a minha casa através dos princípios e da educação do reino, mas eu não quero mudar, quero ficar acomodado e continuar dessa maneira que eu estou, com a corda no pescoço, no vermelho sempre? Ou você vai estar na classe daqueles que sabem a verdade e não sabem a verdade e por isso estão sofrendo? Porque, pastor, eu não sei a verdade, eu não sabia dessas verdades bíblicas e é por isso que eu estou sofrendo financeiramente. Será que você está nessa classe? Olha, já identifiquei, pastor, eu estou nessa classe. Eu não sabia das verdades da palavra de Deus e é por isso que eu estou sofrendo financeiramente. Ou você está na terceira classe? As que sabem a verdade e finge que não sabe. Eu sei, a verdade é essa, que eu tenho que ser fiel, que eu tenho que fazer assim, 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 mas eu ignoro. Eu ignoro quando eu vou fazer meus negócios, eu nem oro. Quando eu vou empreender alguma coisa, eu vou logo fazendo. Eu acho que é bom, raciocínio, eu acho que é bom e faço. E eu não coloco muito Deus nos meus negócios, não. Ou eu até coloco, mas não 100%. 50% ainda eu sei que meus negócios estão no meu coração e 50% está para Deus, para o reino de Deus e para as outras coisas. Essa é a classe daqueles que sabem a verdade da palavra de Deus, os princípios, mas fingem que não sabem. E a quarta e última classe, que você deve analisar para ver qual delas você está, são as que não sabem a verdade. Porém, quando descobrem, mudam suas vidas completamente. Então, são aquelas pessoas que não sabem, nunca ouviram a verdade, mas quando elas escutam como está sendo ensinado neste dia, elas dizem, opa, essa é a verdade, esse é o que Deus quer para mim, são os princípios dele, é a educação dele que ele quer para que eu prospere, para que seja uma pessoa abençoada em todas as áreas da minha vida, vou seguir, e aí a pessoa muda completamente a vida dela. Que classe você está? Reflita, pense. E eu desejo do fundo do meu coração que você mude a sua história de vida, em nome de Jesus. Pois, por muitos não mudarem a sua história de vida, eles estão enquadrados no versículo que fala lá em 1 Timóteo 6, lá em 1 Timóteo, aliás, que fala que aqueles que não cuidam da sua família é pior do que o incrédulo. Pastora, mas esse cuidar da família não é espiritualmente? Não, esse cuidar da família é em todas as áreas. Aqueles que não cuidam da sua família, não cuidam dos seus. É pior do que o incrédulo, negou a fé. Por quê? Porque existem muitos pais de família que não cuidam das suas famílias, mulheres sofrendo, as crianças sofrendo, pessoas sofrendo, chega o dia do aluguel, tem que pagar, não tem o dinheiro, tá sofrendo. Pessoas que tá ali, chega o final do mês ou o meio do mês, tá faltando alimento na despensa, na cozinha, não tem. A conta tem que pagar, não tem. O filho tá precisando de sapato, uma roupa, não tem. E nunca tem uma tribulação dentro de casa na área financeira. Aí briga o casal fica chateado um com o outro, porque não tem. E isso tudo por causa de quê, pastora? Por causa da falta de sabedoria, por falta do entendimento, de receber a sabedoria, a instrução, o entendimento que vem de Deus. Então, aquele que não cuida dos seus, negou a fé, é pior do que o incrédulo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que você precisa deixar uma herança para os seus filhos. Você acabou de ver nesse contexto aqui que nós lemos, de hoje, que até o solteiro precisa se preocupar, né? Para que quando a criança venha nascer, não fique sem nada. Ou o casal jovem que está casado precisa se preocupar no negócio que vai fazer para não perder tudo e a criança que vai nascer sem nada, já nascer ali precisando pedir uma fralda para um, uma fralda para outro. Então, Deus está nos orientando, Deus está nos capacitando e Ele quer capacitar você, mulher de Deus, homem de Deus, a ser próspero, abençoado, em nome de Jesus, tá bom? Fica com essa palavra no teu coração, orienta teus filhos e você mesmo aí, se oriente por ela para que você seja próspero e abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.